Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. Quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 5 até o 11. Sabendo que nós estamos neste clima, é um clima de despedida. Como eu já falei em uma das homilias anteriores, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de São João, ele acontece justamente na última ceia. Ali é onde Jesus instituiu os dois sacramentos, o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia. Da ordem, que é o sacramento do sacerdócio. E é naquela noite em que Jesus ia ser entregue, que Jesus agora começa a revelar para os discípulos, ali do caso, os apóstolos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, lembrando que nós estamos nos aproximando do dia do Pentecostes, onde a promessa do Pai vai se realizar ali no cenáculo com os apóstolos no dia de Pentecostes. E não podemos esquecer que Nossa Senhora também estava lá quando o Espírito Santo veio sobre eles. Mas aqui tem uma importância para nós entendermos esse clima de despedida que Jesus está. E agora o sentido é novo, né? Primeiro a despedida por causa da sua morte, depois a despedida por causa do seu retorno ao céu. Então, Jesus, que era judeu, claro, Jesus na sua natureza humana, ele nasceu em Belém, da Judéia, ele era judeu. Os judeus tinham a concepção da divindade de Deus, somente o Pai, Javé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que falou por meio dos profetas, por meio dos juízes. Eles não tinham a concepção que hoje nós temos de que o nosso Deus ele é o único, mas em três pessoas. E aqui o mistério da Santíssima Trindade. Para nós hoje é claro isso, nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. E nós cremos no Espírito Santo, que nos dá vida. Então vejam, Jesus, ele começa a mostrar para os apóstolos e para aquele povo
ali que estava com ele, que ele também é Deus. Para o povo judeu isso não foi fácil de compreender, não, porque lá no Antigo Testamento falava-se: ouve, Israel, eu sou o único Senhor, o único. Então, quando nós falamos de único, nós compreendemos uma coisa. Aí depois, Jesus vem e começa a dizer que ele também é Deus, que ele e o Pai é um, que ele é o Filho de Deus. O anjo Gabriel falou isso para Nossa Senhora, que era dali que ela iria dar a luz ao Filho do Altíssimo e daria o nome de Jesus. Então veja, Deus que tantas vezes no Antigo Testamento foi contra o politeísmo, ou seja, aquela criação de vários deuses que os povos foram criando. E essa era a compreensão deles. E agora vem Jesus, que não é o Pai, e diz que ele é Deus. Vocês estão compreendendo como era difícil eles terem que compreender isso? Porque na cabeça deles eles iriam incorrer em quê? Na idolatria. Ia incorrer justamente naquilo que era a compreensão dos pagãos. Deuses para tudo quanto era lado, deuses para tudo quanto era situação, o Deus da fertilidade, o Deus que cria, o Deus da morte, o Deus da vida. Cada divindade tinha uma função. Agora Jesus vem e diz: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó, que é único, tem também uma segunda pessoa. Ele é a primeira e tem a segunda. A segunda pessoa sou eu. E aí Jesus provou que ele realmente é Deus. Pensemos lá no capítulo 9 do Evangelho de São João, quando Jesus cura o cego de nascença. Imagine uma pessoa que havia nascido cega e passou a enxergar. Lembremos a transformação da água em vinho. Lembremos a multiplicação dos pães. Lembremos Jesus andando sobre as águas. Lembremos Jesus que curou o filho daquela viúva da cidade de Naim, que o corpo já estava sendo levado para ser enterrado, e Jesus tocou, e aquele jovem ressuscitou. Lázaro, que já há 4 dias estava no sepulcro, e uma das irmãs dele ainda disse que ele cheirava mal, e Jesus mandou tirar aquela pedra. Quando tirou a pedra, Lázaro saiu, ressuscitou, e ele mesmo, que depois de ter morrido, ele ressuscitou. Então aqui está o mistério da Santíssima Trindade, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus que foi gerado pelo Pai na eternidade. Mas ele nasceu na sua... mas ele se fez homem e nasceu da Virgem Maria. Essa segunda pessoa que tem essas duas naturezas, mas é uma pessoa só, a natureza humana e a natureza divina. E aí, de repente, quando eles começam a entender esse fato, e ainda mais quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, de repente agora Jesus começa a apresentar para eles a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Embora
no dia do batismo, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por São João Batista, lá o mistério da Santíssima Trindade foi revelado naquele momento. Estava ali Jesus sendo batizado, a segunda pessoa, uma voz se ouviu vinda do céu, a voz do Pai, e o Espírito Santo que pairou ali em cima de Jesus, em forma de pomba, mas precisa ficar bem claro que o Espírito Santo não é uma pomba, ele apareceu em forma de pomba. Estava ali o mistério da Santíssima Trindade, e foi se desvendando na medida em que Jesus foi revelando. Então agora Jesus fala assim: agora eu parto para aquele que me enviou. Ou seja, ele agora volta para o céu. E ele diz: nenhum de vós me pergunta para onde vais? Lembrando que nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 16, do versículo 5 até o 11. Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Então, a terceira pessoa da Santíssima Trindade é identificada agora por Jesus como o defensor, aquele que nos defende. É o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. O defensor aqui é aquele que advoga, é o nosso advogado. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento, como ele acabou de dizer. Lembrando que ontem Jesus falou que ele é o Espírito da Verdade. Então, dois nomes, por enquanto, depois nós veremos os outros, que é dado a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito da Verdade. E o advogado, o defensor. Ele virá sobre nós. E aí nós iremos compreender em que consiste o julgamento, a justiça e o pecado. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. O demônio já está condenado. Na cruz, ele foi condenado, ele foi destruído, o pecado foi apagado e a justiça divina aconteceu por meio de Jesus. Então, o Espírito da Verdade, o advogado, o nosso defensor, ele fará com que nós lembremos disso. Então, nesse tempo agora, nós precisamos pedir: vem Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nós já recebemos no batismo, o Espírito Santo que habita dentro de nós, mas nós precisamos pedir para que o Espírito Santo ele continue agindo na nossa vida. E aqui está o mistério. E que mistério, meus irmãos? O mistério da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, mas que é um Deus só. E que se nós formos fiéis a Deus, adorando a Santíssima Trindade, servindo
a Santíssima Trindade. Nós iremos um dia contemplar a Santíssima Trindade no céu. Mas a condição é essa, é crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por meio dele, e que na terra não há outro nome que possa nos salvar a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos um Deus em 3 pessoas. Jesus nos revelou. No Antigo Testamento, o Pai se revelou a Moisés, se revelou a Abraão, primeiro a Abraão, a Isaac e Jacó. Depois, a promessa de que a segunda pessoa da Santíssima Trindade viria. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e ele veio no meio de nós. E depois ele promete a vinda do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. É esse Deus, meus irmãos, que nós cremos, que nós servimos, que nós adoramos e que nós amamos. E todos os povos precisarão se voltar para ele, todos os povos. E todos os povos precisarão abandonar os seus deuses, que são deuses até com letra minúscula, porque o nosso Deus é com letra maiúscula, porque ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. São João vai dizer isso no primeiro capítulo do Evangelho de São João, mostrando que esse Deus incriado foi ele que criou todas as coisas, inclusive você. Tudo que tem ao nosso redor foi criado por ele. Por isso nós não podemos dizer que todas as religiões nos levam ao céu. Não só a católica. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a ponte para nós irmos para o céu, porque ele veio do céu para morrer por nós. Por isso, Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É triste, meus irmãos, nós vermos católicos abandonando a Igreja Católica e voltando ao paganismo, voltando àquelas religiões naturalistas, essas religiões pagãs, que ainda não conheceram o verdadeiro Deus e que precisam conhecer através da evangelização. Que o Espírito Santo venha, que o Espírito Santo nos mostre, que o Espírito Santo possa, ele como defensor, como a verdade, ele possa justamente realizar em nós o que Jesus disse, e quando vier, ele demonstrará o mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está julgado, já está condenado. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a Igreja Católica, nesse tempo de crise em que nós estamos, onde cada um fala uma coisa. Tu que és a unidade, traga a unidade para toda a Igreja, para que haja um só rebanho, para que haja um só pastor. Que todos possam vir e seguir nosso Senhor Jesus Cristo.
Não vamos entrar nessa onda, nessa história de que as outras religiões levam a Jesus. Não. As outras religiões precisam se voltar para Jesus e os fiéis dessas outras religiões precisam crer em Jesus. Aquele que crê em mim será salvo, disse Jesus. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que o Espírito Santo venha sobre a igreja, sobre todos nós, para que aqueles que estão longe voltem, aqueles católicos que se tornaram protestantes, evangélicos, pentecostais, por algum motivo, às vezes por uma grande decepção, saíram da igreja católica, que eles retornem. Que o Espírito Santo convença-os a retornar. E aqueles que estão em outras religiões, que eles larguem e venham para a verdadeira igreja, a igreja de Cristo. Essa é a nossa fé. Vem, Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você. Pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Falhei ali no final, mas a bênção foi dada. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém.